Um dos pontos principais que vai garantir a durabilidade da estrutura é fazer um bom projeto e considerar o cobrimento com base na situação que você vai ter. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e recentemente algumas situações de edifícios têm ocasionado problema nas estruturas. E um dos últimos episódios foi em Vila Velha com o edifício Praia Formosa, aonde uma viga acabou caindo na guarita. E quando os peritos foram analisar a situação do caso, identificaram que existia vigas com corrosão e exposição do aço. E também a existência da possibilidade da queda de uma segunda viga. Aqui no canal nós temos um vídeo onde nós analisamos essa situação. Mas eu quero fazer um relembrar e viver com você sobre a situação do cobrimento em estruturas de concreto. Com base na NBR 6118, que é a principal norma sobre concreto armado, aqui em relação à questão de durabilidade, ela acaba recomendando que a estrutura de concreto elas sejam projetadas e construídas de modo que as influências ambientais sejam previstas e também consideradas durante o projeto. Assim nós vamos ter a questão de segurança, estabilidade e comportamento adequado ao tipo de serviço que nós vamos ter. Aqui tem uma tabelinha que vai te ajudar muito a você compreender essa questão do cobrimento. A primeira situação aqui nós temos que considerar a classe de agressividade ambiental. Aqui nós temos de 1, 2, 3 e 4. Quanto maior essa classe, maior é a relevância, maior é a consideração que nós temos que fazer no projeto. Por exemplo, se for uma classe ambiental 1, isso nós consideramos uma agressividade na estrutura fraca. E esses ambientes podem envolver as seguintes situações: a questão do espaço rural ou algum tipo de estrutura submersa. Aqui nós não temos grandes variações de ações físicas e químicas nesses locais. Já que nós vamos ter um ar mais puro, a gente não vai ter ataque de substâncias de indústrias, por isso que essas estruturas elas acabam recebendo a questão de agressividade menor. Aqui nessa situação, a possibilidade de corrosão, deteriorização da estrutura, ela acaba sendo insignificante. Já a nossa segunda possibilidade aqui, ela vai envolver a seguinte situação. A nossa classe de agressividade 2, ela acaba sendo considerada como moderada. E os ambientes que nós podemos ter é o seguinte. Aqui nós podemos considerar o espaço urbano, que é a questão das cidades. Só que nessas cidades nós vamos considerar a possibilidade de deteriorização é um risco menor. Já a nossa classe de agressividade 3, ela tem uma agressividade mais forte. E os ambientes que nós podemos considerar aqui é a questão marítima e industrial. Você consegue perceber uma grande diferença entre o 2 e o 3? Aqui nós temos apenas as cidades e aqui nesse 3 já envolve questão de fatores químicos, já que no espaço marítimo nós podemos ter a presença de cloreto de íons e a questão da salinidade nas estruturas. Além que nós temos a parte da indústria, que acaba liberando alguns agentes poluentes e também atmosféricos. Aqui o risco de deteriorização é um risco maior. Aqui nós temos que considerar uma maior atenção na consideração do cobrimento. Já a nossa quarta situação é um risco muito forte de agressividade. E pode envolver as seguintes situações. Tanto a questão da indústria e também a questão de respingos de marés. Aqui o nosso risco de deteriorização é um risco mais elevado. A gente pode considerar que nessas áreas industriais nós podemos encontrar tanques químicos, tanques industriais, branqueamento em estruturas de celulose e papel, galvanoplastia, indústrias químicas, e isso tudo pode acabar influenciando na liberação de agentes poluentes que acabam chegando na nossa estrutura. Aqui nós temos um exemplo clássico de corrosão na nossa viga. A armadura já está totalmente exposta e com presença de corrosão. E como acontece essa corrosão na prática? Acaba que nos revestimentos de fachadas, nas estruturas de concreto, quando não tem uma boa manutenção ou não é executada ou projetada de forma coerente, acaba surgindo microfissuras na nossa estrutura. Acaba que essas microfissuras vão aumentando até se tornar fissuras, o que acaba chegando na nossa armadura se a gente não tiver um cobrimento adequado. Aqui essa tabela que eu vou te apresentar com base naquela explicação anterior, que é a classe de agressividade, nós podemos ter as seguintes situações para lajes, vigas, pilares e elementos de estruturas em contato com o solo. Com base na definição, na sua situação, se você identificar que a sua laje de concreto ela vai ser executada em um ambiente com agressividade fraco, então nós consideramos
nós temos que ter um cobrimento nominal de 20 milímetros ou 2 centímetros. Ou seja, aquela capinha de concreto antes de chegar no nosso aço tem que ter pelo menos 2 centímetros. Agora, se você identificar que você quer construir uma viga ou um pilar em uma área de situação moderada, aqui nós temos que considerar a classe 2 de agressividade e pelo menos 3 centímetros ou 30 milímetros de cobrimento. Agora, se você for fazer uma viga em um edifício que está localizado em uma área industrial e que tem a presença de maré, aqui nós temos que considerar um risco de agressividade elevado. Por isso, nós consideramos a situação 4, onde nós devemos adotar 5 centímetros de cobrimento ou 50 milímetros. Isso tudo nós fazemos a consideração no projeto. Tá vendo que quanto a maior complexidade, o maior risco do local, nós temos essa maior espessura do cobrimento, justamente para a proteção da nossa estrutura. Eu espero que a situação tenha ficado bem esclarecida para você e eu te convido para visitar o nosso site estruturasebim.com. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!